Pessoal, vamos falar de propagação do potencial de ação. Temos aqui um desenho que mostra o corpo celular, onde o potencial de ação se inicia, e aqui o axônio que vem em nossa direção, que é por onde esse potencial de ação vai se propagar. Então, o potencial de ação, ele é um microfenômeno, porque ele se restringe a uma pequena região da membrana. Esse microfenômeno é capaz de se autoestimular, o que é um mecanismo de feedback positivo que nós chamamos de propagação. Então, o fenômeno que ocorre inicialmente num pedacinho pequeno da membrana vai estimulando a próxima parte, estimulando a próxima parte, estimulando assim sucessivamente, num mecanismo de feedback positivo que vai fazendo com que esse potencial se propague ao longo, aqui nesse desenho, do axônio. Essa propagação, ela é dita unidirecional, propagação unidirecional. Por quê? Porque se eu estimulo um ponto aqui desse tubo que representa um axônio, se eu inserir para iniciar esse potencial de ação num ponto aqui, por exemplo, o que vai acontecer? O potencial de ação, a partir desse ponto, vai se propagar. Então, a partir desse ponto aqui inicial, ele se propaga nessa direção e nessa direção, a partir do ponto original. Então, a gente observa aqui a propagação. Ele começou aqui e está se propagando, tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas espera lá, professor. Você não falou que a propagação era unidirecional? Pois é, ela é unidirecional. Ela se propaga a partir do ponto de origem, mas ela não retorna ao ponto original. Então, a partir do ponto de origem, vai para um lado e vai para o outro. Mas ele não, depois que ele já está lá na frente, ele não volta ao ponto original. Está mais lá na frente, não volta ao ponto original. Então, a partir do ponto original, a propagação é unidirecional. Ela não retorna. Então, aqui, revemos a incidência de um ponto e a partir desse ponto se propaga sem retornar ao ponto original. Às vezes a gente é bastante repetitivo, mas é para fixar a informação. Bom, então vamos ver aqui um videozinho que vai nos mostrar justamente essa propagação. Vamos ver o vídeo. Então, o vídeo já começa mostrando essa propagação que ocorre do corpo celular em direção ao botão sináptico. Depois a gente pode ver com mais detalhe que esse potencial de ação, ele causa alterações elétricas quando ocorre, que vão se transferir para as regiões adjacentes. O influxo de cargas positivas aqui puxa as cargas negativas das regiões adjacentes, tornando essas regiões adjacentes positivas. Então, um novo potencial de ação ocorre nessa região. Novamente, um desequilíbrio de carga tentando tornar a próxima região mais positiva e assim o potencial de ação se propagando unidirecionalmente. Então está aqui, o potencial de ação não volta. Por quê? Porque essa região aqui que desenvolveu o potencial de ação nesse instante, o influxo de cargas positivas aqui causa um desequilíbrio de cargas que vai desequilibrar as cargas à frente e atrás. As cargas positivas vão puxar as cargas negativas nas regiões adjacentes para tentar restabelecer o equilíbrio. Então, essa região à frente, que estava negativa, vai ficar menos negativa. A região de trás, que também estava negativa, também vai ficar menos negativa. Mas acontece que a região que acabou de fazer o potencial de ação, quando esse potencial de ação se propaga, essa região aqui, ela fica no período refratário.
Então, o que que acontece? A posição à frente do potencial de ação está no repouso. Então, está apto a receber estímulo para desencadear um potencial de ação. Acabou de ter um potencial de ação aqui onde está a seta no vermelho, aí o potencial se propaga, aquela região fica refratária. Ela acabou de ter um potencial de ação, então não consegue desenvolver um novo. E voltando para aquele gráfico que a gente já viu bastante, por quê? Porque a região que está tendo o potencial de ação é aqui o potencial de ação. E depois do potencial de ação nós temos a hiperpolarização. Então a região anterior aqui, ela ainda está sofrendo os efeitos do potencial de ação. Então ela ainda está no período refratário, Esse período refratário que vai se dividir em período refratário absoluto e período refratário relativo. O que são os períodos refratários? A gente já viu que o potencial de ação, ele segue a lei do tudo ou nada. Se o estímulo, aqui na figura nós não temos, mas se tivesse aqui, por exemplo, um limiar acima do repouso, a esse limiar é um mínimo de estímulo, vamos dizer que é no 50, para facilitar a vida da gente, eleva o potencial de repouso por um valor que é mais negativo do que menos 50, ou seja, menos 60, menos 70, não vai atingir o limiar. Então o potencial de ação não vai ser desencadeado, como a gente já viu na lei do tudo ou nada. Agora, se o estímulo faz com que o potencial fique menos negativo do que 50, aí desencadeia o potencial de ação. E a gente já viu que durante a despolarização e a repolarização, e também durante a hiperpolarização, os canais que desencadeiam o potencial de ação vão estar em estados diferentes. Para desencadear, para começar o potencial de ação, os canais têm que estar os dois fechados, porque aí você atinge o limiar, que aqui a gente está imaginando que seja 50, e a partir de atingir esse limiar, aí sim você vai ter a abertura desses canais. Aqui embaixo na figura a gente vê a representação das condutâncias iônicas ao sódio e ao potássio. Então, nesse primeiro momento aqui, quem é o primeiro canal a responder? É o canal de sódio, que é rápido. Então, temos um influxo de sódio no primeiro momento que causa despolarização. Aí, nesse ponto aqui, o canal de sódio passa do estado aberto para o estado inativado. E também, mais ou menos nesse ponto, começa a aumentar a condutância para o potássio, ou seja, o canal de potássio começa a abrir. Então, aqui nessa figura, nós vemos que temos a repolarização. Então, nesse período que nós estamos marcando aqui com vermelho, que é o período refratário absoluto, o canal de sódio ou está aberto ou está inativado, ou está aberto, essa primeira parte, ou está inativado, de forma que não pode abrir. Então não importa o estímulo que você dê à membrana, você não vai abrir o canal de sódio que já está aberto, ou então está inativado. Quando ocorre a repolarização pela saída do potássio da célula, levando embora as cargas positivas e trazendo o potencial da face interna da membrana de volta ao negativo, nós sabemos que por ele ser um canal lento, ele demora a se fechar completamente. Então, o potencial de membrana vem abaixo do potencial de repouso, o que nós chamamos de hiperpolarização. Então, durante todo esse período aqui, a membrana está hiperpolarizada, está mais negativo do que o repouso. Então, durante essa fase que vai deste tempo até este tempo, para você estimular para que haja um novo potencial de ação, você pode, porque os canais, já quando vier abaixo do limiar, eles já estão fechados. O canal de sódio passou de inativado para fechado, e o canal de potássio já está fechando. A grande parte dele já está fechado. A condutância ao potássio já está bem baixinha aqui, porque a maior parte dos canais já se fechou. Então você pode abrir, o canal fechado pode ser aberto.
Porém, o estímulo que você vai precisar antes era dessa linha verde até os 50. Agora você vai precisar de um estímulo maior, que vai vir aqui dessa linha verde mais escura, que está abaixo do repouso, e vai ter que atingir o limiar. Então, um estímulo normal não atinge o limiar durante a fase de hiperpolarização, durante o período refratário relativo. Porém, um estímulo maior pode fazer isso. Por isso que o período é refratário, ele se recusa a fazer um potencial de ação novo, mas relativamente. Se o estímulo for bastante grande, ocorre um novo potencial de ação. Já no período absoluto é impossível, porque o canal de sódio já está aberto ou está inativado, e o canal de potássio ou está abrindo ou está aberto, e depois só aqui que ele fecha. Pessoal, uma coisa que eu notei aqui quando estava fazendo a gravação do vídeo, essa figura está errada, o potássio tem carga positiva, só para a gente não confundir, ok? Aqui é K+. Então vamos continuar aqui. Aqui ó, teve o potencial de ação aqui no vermelho. Quando o potencial se propaga para frente, aqui na frente ele encontra a membrana em repouso, que está apta a desenvolver um potencial de ação. E atrás ele encontra a membrana que acabou de ter o potencial de ação e, portanto, está no período refratário. Se a gente mover esse potencial, a gente vê, ó, onde estava o potencial, agora está a região refratária. Onde estava em repouso, agora vem um novo potencial. Então vamos passar adiante. Já vimos esse gráfico. Aí aqui mais um desenho bonitaço lá do neurônio, um desenho artístico, porque isso não é foto de verdade, né? Então aqui eu estou falando que nos neurônios mielinizados temos um outro tipo de propagação, que é a propagação saltatória. Vamos recordar lá dos nossos pré-requisitos da histologia o que é um neurônio mielinizado. Quem assistiu o vídeo de atividade complementar que fala da estrutura dos fosfolipídios, viu lá que existem também os esfingolipídios, como a esfingomielina. A esfingomielina é o principal componente da membrana das células de Schwann. Essas células de Schwann, elas formam uma capa, aqui as células, vamos botar aqui, camada de mielina, uma capa que envolve o axônio de alguns neurônios. Então nós estamos vendo aqui várias células de Schwann, tem até mais do que nas células, que tem mais uma, e sucessivamente. Então embaixo dessa camada grossa de membrana, porque a célula de Schwann, vocês vão se lembrar, ela faz tipo um rocambole com o axônio, ela se enrola em volta do axônio, ela é um isolante elétrico, de forma que embaixo da célula de Schwann, vamos olhar mais perto, embaixo aqui da célula de Schwann, você não tem potencial de membrana, porque a gente viu lá no vídeo que o potencial de membrana é como no outro vídeo anterior, que nós temos aqui carga negativa, as cargas negativas da face interna da membrana interagem com as cargas positivas na face externa. A distância aqui entre a face interna da membrana e o meio externo está muito aumentado pela presença da camada de mielina, de forma que embaixo da mielina não tem potencial de membrana. Agora, as células de Schwann não se juntam, elas têm um espaço entre um e outro. E eu também já estudei, né? A gente já estudou isso, mas vocês estudaram na histologia, eu estudei há algumas décadas atrás, que o espaço entre duas células de Schwann é chamado de nódulo de Ranvier, que nós estamos aqui na figura onde a gente consegue ver dois nódulos de Ranvier. No nódulo de Ranvier tem potencial de membrana, porque aqui você consegue ter cargas negativas dentro interagindo com cargas positivas lá de fora. Mas embaixo da mielina não tem, porque o espaço é muito grande. Aí se diz que a mielina é um isolante elétrico, porque não permite a interação das cargas negativas da face interna da membrana com as cargas positivas do meio externo, porque aumenta a distância desses dois meios, causando um impedimento para essa interação e, consequentemente chamadas então de isolantes. Bom,
Então vamos continuar com a história da propagação saltatória. O potencial de ação ocorreu aqui. Durante a despolarização houve entrada de cargas positivas, porque durante a despolarização ocorre um influxo de sódio, ou seja, um influxo de cargas positivas. Essas cargas positivas vão fazer aquela dança das cadeiras que eu falei lá no outro vídeo. Vão puxar as cargas negativas das regiões adjacentes. Então, esse desequilíbrio de cargas puxa cargas negativas adjacentes no sentido de neutralizar essas cargas positivas. Então, começa a puxar carga negativa. Na realidade, isso é um esqueminha, né? Daqui puxa negativa para cá, aqui fica mais positivo que perdeu a negativa, aí puxa a negativa daqui para cá, daqui para cá, daqui, aí sucessivamente, até que puxa daqui. Então, essa indução elétrica que acontece, essas cargas negativas que são puxadas das regiões adjacentes, fazem com que o próximo nódulo de Ranvier fique menos negativo ou mais positivo, como vocês queiram, o suficiente para desencadear um novo potencial de ação. Por quê? Porque o potencial de ação ocorreu aqui, vamos fazer de novo. O potencial de ação ocorreu aqui. Durante a despolarização houve entrada de cargas positivas que puxou as cargas negativas das regiões adjacentes, deixando essas regiões adjacentes menos negativas ou mais positivas. Essa pequena diferença no potencial aqui do próximo nódulo de Ranvier é o suficiente para atingir o limiar e causar um novo potencial de ação. Então esse fenômeno se repete e o potencial de ação vai se propagando de nódulo a nódulo, fazendo então que ocorra a propagação, como ocorria também no neurônio não mielinizado. Só que aqui, em vez de você ter que fazer potencial de ação de cada pedacinho do neurônio, esse potencial de ação ele pula para o próximo nódulo de Ranvier. Então, nos neurônios mielinizados, a propagação saltatória ela é muito rápida. Ela ocorre a uma velocidade de 100 metros por segundo. Ou seja, imagina, uma pessoa, prodígio de altura, tem 2 metros. Então, em 1/50 de segundo, um potencial de ação consegue ir dos pés à cabeça dessa pessoa, né? Então, é muito rápido. Se a gente comparar isso com os neurônios não mielinizados, a gente vai ver que é bem mais rápido. Nos pequenos neurônios não mielinizados, essa velocidade é apenas de 25 centímetros por segundo. Ou seja, no mielinizado é 400 vezes mais rápido que nesse exemplo aqui de pequeno neurônio não mielinizado. Então vamos rever agora todos esses conceitos que a gente viu nesse vídeo para fechar. Então vamos ver esse videozinho que vai resumir a história para a gente. Primeiro, a condução contínua no neurônio não mielinizado, onde nós vamos ver que o potencial de ação ocorre de ponto a ponto. Sempre atrás do potencial de ação, o período refratário. E acima, nós estamos no repouso normal, de forma que o limiar possa ser atingido. Então vai lá devagarzinho, vai passando o potencial contínuo, né? A condução contínua. Já na condução saltatória, nessa fibra de baixo, que agora a gente vai colocar em evidência, nós observamos que embaixo da mielina, aquilo que eu falei, não tem potencial de membrana, não tem o negativinho aqui embaixo e não tem o positivinho aqui em cima ou aqui, né? Então o potencial de ação ocorre lentamente no nódulo, depois pula rapidamente para o próximo nódulo. Lentamente no nódulo e pula rapidamente para o próximo nódulo. O vídeo nem é tão rápido assim como eu gostaria que fosse. Bom, gente, isso é o que a gente tinha para ver sobre propagação do potencial de ação. Isso é o capítulo 5 do Guyton. Estudem, tirem suas dúvidas na página do curso.